Olá, pessoal. Aqui fala Joaquim. Eu sou advogado de carreira e sou professor também de matérias técnicas, tanto para capacitar pessoas, como também para desenvolver o plano espiritual e humano de cada indivíduo que se interesse por isso. Então, eu lancei o projeto Restaurando Vidas, isso numa intenção de que a gente faça uma verdadeira reprogramação da vida daquelas pessoas que têm encontrado dificuldade na vida. Então, as primeiras perguntas que nós fazemos para o interior de nós mesmos, o interior de nós mesmos, são perguntas muito pessoais que às vezes nos provocam. E será que você já fez essas perguntas? Por que nós estamos aqui? Por que você está aí agora? Por que você já esteve em algum lugar antes? Com quem? Tem saudades? Tem lembranças boas, ruins? Então, meus amigos, quando nós contamos com um psiquismo já adiantado, nós temos facilidade de manipular as substâncias do plano físico, do plano emocional, do plano mental. E isso nos dá alguns poderes. E muitos estudantes de esoterismo, deslumbrados, então, por esses poderes que eles percebem que vão desenvolvendo, ele atribui a si mesmo uma espiritualidade, que na realidade não possui. Então, essa é a confusão do psiquismo com espiritualidade. Eu já falei outras vezes da religião e espiritualidade. Onde está a religião, não há espaço para a espiritualidade. Onde a espiritualidade entra, não há mais espaço para a religiosidade. A mesma coisa acontece aqui. Se você desenvolve espiritualidade, não há mais espaço para o psiquismo. E mais tarde nós vamos ver por quê. Tão importante é nós distinguirmos uma coisa da outra. Porque o psiquismo é uma ativação extra, uma excitação nas energias dos nossos corpos inferiores. A espiritualidade, pelo contrário, é a ativação do nosso corpo superior. É a manifestação dos nossos corpos ou consciências espirituais aqui no mundo físico. A um verdadeiro espiritualista não deveria interessar poderes psíquicos, porque a sua única meta deveria ser atingir a espiritualidade, expressar aqueles, por assim dizer, corpos superiores, que são vários, que nós vamos estudar na medida que formos avançando aqui. Então, todas as consciências individuadas, chamadas de mente, que a consciência é uma só, significa você não é um pedaço da consciência, você é uma mente universal, uma única consciência, só que está no estado embrionário.
Então, quando as nossas consciências inferiores, os nossos corpos físicos, emocional, mental, eles são muito ativados, excitados, surgem os fenômenos psíquicos. Fenômenos que se dão quando uma dessas consciências inferiores se encontra com as ondas vibratórias do meio ambiente que correspondente a ele, ou seja, correlação quântica, que os cientistas assim denominam. Melhor dizendo, do plano semelhante, equivalência de forma. Então, se vibra na mesma amplitude, você começa a perceber esses demais corpos. Mas esses corpos já são existentes. Ela provém do nada absoluto. Se é que é possível alguém ter essa consciência e imaginar o nada absoluto. Qual é, portanto, realmente o papel dos nossos corpos inferiores aqui? Para existirmos nesse de manifestação, necessitamos de nossas consciências inferiores. Essas consciências, elas são para nós como instrumentos, verdadeiras ferramentas através dos quais nós podemos manifestar o desenvolvimento do nosso eu superior. Essa é a finalidade. As potências da nossa centelha divina. Eu não gosto muito de falar disso, porque isso tem uma equiparação com religião. Então, se fala de divino, parece que está falando de Deus, Espírito, Jesus, alguma alma poderosa, e não é isso. Elas, esse eu superior, as potências da nossa centelha divina, que eu não gosto desse nome, porque confunde, é do Criador em nós. Ou seja, para você desenvolver o Criador que você é. Como se o nosso corpo, nossas emoções, nossa mente fossem violinos com os quais desejássemos expressar uma determinada melodia neste mundo. Então, nós necessitamos, então, tê-los limpos, afinados, abastecidos. E é isso que você vai aprender. Você tem que aprender. Não é o crer que alguém vai fazer isso por você. Você tem que fazer isso por si mesmo. Porque você estando fazendo por você mesmo, você já está fazendo por uma série de outros indivíduos semelhantes a você. Então, a nossa consciência física, responsável pelo nosso corpo físico, lutará para que sobrevivamos. Então, ela será o instinto de conservação, o mecanismo causador da fome, que nos manterá alimentados, do sono, que nos reabilita, e também a responsável pela reestruturação das células, cicatrização de tecidos, depois de um corte, um ferimento qualquer, e assim por diante. Então, a nossa consciência emocional nos conduzirá a buscar emoções fortes, a nos envolver sentimentalmente com coisas e pessoas. Algo, alguém, alguma coisa, local, lugar, circunstância, situação, fatos, acontecimentos. É a consciência que visa a nos integrar ao meio ambiente e aos outros seres. Compreendem? Faz sentido para você? Já a consciência mental, quer que busquemos informações culturais, intelectuais, com as quais podemos levantar hipóteses, teorias, conjecturas, doutrinas, para sermos depois, quando mais evoluídos, capazes de estabelecer conceitos eternos, aquelas que estão dentro das leis
das leis que eu chamo, leis eternas, imutáveis, justas e universais, que criam e que modifica, que altera as realidades já existentes. Então, todos esses três corpos, eles buscam energias com as quais se abastecem e sobrevivem. Quando esse trabalho de energização está demasiadamente potente, nós podem acontecer fenômenos naquele corpo onde a energia está mais excitada. Isso pode lhe parecer algo muito estranho, né? E que muitos falam aí, eu não vou nem denominar aqui porque meu tempo é curto. Então, essas nossas consciências inferiores também buscam recursos de compensações. Então, tomemos o caso de uma pessoa cega. Uma vez que ela está com um dos sentidos prejudicado, os outros sentidos procurarão dar aquela compensação para aquele órgão que está faltando. Isso excita mais e o resultado será tê-los, esses demais órgãos não comprometidos, mais perceptíveis do que no comum das pessoas que têm todos os órgãos em, assim, em certa harmonia, em certo funcionamento. Então, nós estudaremos aqui alguns fenômenos de psiquismo, sendo, então, todos eles, como vimos, referentes aos corpos inferiores, meramente corpos inferiores. No corpo físico, poderão acontecer chamados fenômenos anímicos. Por exemplo, a percepção de ondas sonoras, ouvir um som que não está tocando. Transporte de objeto, um objeto mudar de lugar. Não estava aqui, daqui a pouco está ali. Fluidos magnéticos, eletricidade, calor, começar a sentir o seu corpo a manifestar certas agulhadas, certas fisgadas, né? Um calor, ou senão um frio. Isso propicia o rápido crescimento de plantas, a combustão, pegar fogo, por exemplo, do nada, combustão espontânea, lá no meio do mato, alguém vai dizer, fulano passou na estrada e ateou fogo no mato. Não é isso, nem sempre é isso. E também, por outro lado, as curas, os fenômenos que são favoráveis aos corpos físicos. Eu não digo o corpo de pessoa, mas também de animais, também de plantas, também o corpo inanimado, uma pedra, um cristal, por exemplo. E as materializações. Parece que você viu alguém ou algo, alguma coisa. Isso é muito vívido. Você percebe como se fosse uma realidade e nem sempre. Então, nós chamamos atenção aqui para o caso das curas anímicas. Podem ser passageiras. Na maioria das vezes, é estabelecida pela energização do corpo físico de alguém. Mas quando o curado repetir o mesmo erro que causou a doença, aí que está o segredo, e que nós explicamos aqui, provavelmente o mal retornará. Pois bem, nós sabemos que todos os erros cometidos por nossos corpos inferiores se repetirão na matéria. Porque não estamos falando de consciências imortais, permanentes, mas daquelas onde tudo é provisório, inclusive uma cura. Você pode curar uma pessoa? Pode. Só que isso, se não tiver um nível mais profundo, ela tem o quê? Um efeito efêmero. Então, daqui a pouco a pessoa está pulando, fazendo exercício e tal, daqui a pouco está numa cama entravada.
Então, há casos, entretanto, que uma pessoa curada entra em tal estado mental frequente de agradecimento, de amor a quem curou, às vezes, que isso leva a tocar a sua própria consciência espiritual, a consciência causal, atingindo aí, então, um desenvolvimento que podemos chamar de mudança de frequência vibratória, que é nada menos, nada mais que a cura definitiva. Ou seja, pode ser que um problema diferente atinja aquela pessoa, mas aquela enfermidade da qual se curou, nunca mais essa pessoa vai passar por esse desenvolvimento, por essa experiência. Então, quem a curou em caráter definitivo foi a energização anímica, porque essa teria apenas uma força curativa provisória, mas o estado de graça, de agradecimento que a pessoa ficou é a diferença entre a cura provisória e a cura definitiva. Entenderam? Não seria o começo de um treinamento onde você chega aqui cru, verde, no ovo, na flor, e se torna uma fruta, amadurece e vem trazer isso para a sua vida e para a vida de outros que estão próximos a você e mesmo que não estejam, você pode promover essa diferença. É a isso que eu me dedico desde 2004, final de 2004, início de 2005, muitas viagens, muitos cursos, muitos livros, muita meditação, muitas, digo tudo, de amanhecer estudando isso e pedir uma força superior que me desse sabedoria necessária para um dia eu poder passar isso, para que a pessoa nunca mais dependa de mim e nem de coisa alguma, a não ser dela mesma e do ambiente que o circunda. Esse mundo te deu tudo. O Criador te deu absolutamente tudo para você modificar a sua própria vida e a vida de outros indivíduos, a vida de um animal, a vida de uma planta, até mesmo a vida do Sol, Lua, estrela, galáxias, planetas. Você muda com essa consciência, que é inicialmente a mente, como se fosse um carro estacionado. Daqui a pouco você chega lá, liga a chave desse carro, dá seta, engata primeira ou na marcha automática ali no estágio correto, que a máquina lhe mostra, e sai na cidade consciência. E vai pegando as experiências da consciência que é única e trazendo para a sua mente. Nesse estado, a sua mente está se tornando uma consciência, que não só a mente estacionada. Terrai.